para a direita. Então vamos lá. Ok, perfeito. Bem, eu parabéns, pá, adorei a apresentação. Trouxe-nos aqui bastantes esclarecimentos, que aliás, para muitos de nós não são novidade, mas que realmente são importantes sempre reiterar. Eu trago-vos aqui uma proposta relativamente diferente, mas que ao fim e ao cabo depois vai entroncar. Na prática vou fazer aqui uma análise relativamente àquilo que se chama Surrealpolitik, não é? É uma pequena brincadeira que eu fiz e por dentro não ia falar de Nietzsche, nem de Nietzsche, nem nada disso. Começamos por fazer uma viagem, digamos, à pré-democracia para tentar situar aqui dimensões epistemológicas que podem depois servir de chaves conceptuais para nós desenvolvermos isto que eu proponho, ao fim e ao cabo é um esboço, mas que talvez seja interessante aqui apresentar. Então, na intransitividade da percepção à inevitabilidade real, criar aqui, ao fim e ao cabo, uma força centrífuga e centrífuga ao mesmo tempo, naquilo que diz respeito a uma concepção ilusória à qual eu chamo de Surrealpolitik, mas que encerra dentro de si um conjunto de conteúdos semânticos de natureza ideológica, de natureza económica, política necessariamente, social e que convoca necessariamente também aquilo que é o papel dos mídias, mas que eu não vou aprofundar muito porque quando se fala para pessoas inteligentes, com certeza conseguem fazer logo as conclusões sem que eu as esteja a impor. Não vou fazer aqui juízos de valor, porque estamos num período bastante complicado da nossa existência, em que aparentemente vivemos numa democracia, mas existem alguns ensaios que nos pretendem colocar. Então, considerações geopolíticas e outras coisas desnecessárias. Vamos começar com as coisas desnecessárias. Então, proponho que façamos uma viagem ao século V a.C. para trabalhar dois conceitos que eu considero fundamentais, aliás, três. O conceito de justiça, o conceito de injustiça e o conceito de quem é injusto e que deve ter a oportunidade de expiar essa injustiça. Temos ali uma frase de Anaximandro, de um pequeno cerco que nos chegou, de onde as coisas têm o seu caminho, onde o seu nascimento, ali também devem ir ao fundo, segundo a necessidade. Pois têm de pagar penitência e de ser julgadas pelas suas injustiças, conforme a ordem do tempo. Para quem não conhece Anaximandro foi uma personagem bastante importante e que está categorizado como um pré-socrático, do qual se extraiu uma lei fundamental para aquilo que é a nossa concepção de mundo e de existência. Estamos aqui a falar do fundador da física. Estamos aqui a falar do senhor que descobriu e escreveu a lei que é o sustentáculo daquilo que nós consideramos como a física. Na prática ele disse que não os deuses, mas uma lei natural que governa o curso dos fenómenos no tempo segundo a necessidade. Então ele trouxe-nos aqui uma perspectiva, digamos, determinística da coisa. Na prática, nós também estamos submetidos a essa lei. Mas uma parte importante daquilo que foi a sua reflexão sobre as questões da natureza, aquilo que ele chamava de físicos, mas também ele abordou algumas dimensões da natureza humana que não foram propriamente realçadas pelos seus intérpretes. Então, na prática, ele disse qualquer coisa como isto, que nós, o nosso nascimento, é ao fim e ao cabo uma injustiça. Nós saímos dos braços da unidade à qual ele chama Arte, Aperon, o sem limites, o ilimitado. E que a nossa existência aqui, sim, está determinada segundo o Cronos, segundo o tempo, mas que devemos fazer qualquer coisa para expiar essa injustiça. Então, devemos praticar justiça. Praticar justiça. Porque nós somos Stokrem, ou Stokrem, em grego, que significa que nós somos devedores.
Então, porquê é que eu trouxe aqui esta noção de justiça? Porque, na prática, para os pré-democráticos, a noção que nós temos de bem, eles atribuíam à justiça. À justiça como valor fundamental em torno do qual, não é, se agia, no sentido de estarmos justos daquilo que é a ideia fundamental de bem. Bem, aqui no sentido daquilo que merece acontecer, merece ser cuidado e merece ser levado pelos tempos, segundo as transições e segundo as gerações. Então, na prática, quando falamos de bem na época pré-clássica, tendo em conta que a parte, digamos, ateniense aqui está afeta à parte clássica, os pré-socráticos importavam-se mais com a questão da justiça. Estamos mais ou menos a compreender onde é que quer chegar? Não é? Então, daqui emergia que um ato político, ou necessariamente político, seria um ato que não só enriquecia a realidade dos outros, mas que era um ato promotor de justiça da vida em sociedade. Não é? Então, agora damos um saltinho no tempo e vamos para Platão, para o seu livro Politeia, mais conhecido como A República. E aqui a provocação é: e se os tocrani, ou seja, aqueles que nascem injustos, mas que querem ter a oportunidade de expiar esse pecado, essa falha, essa injustiça, se não lhes for permitido pagar? Ou, proposta diferente, retornarmos à caverna humana. Porque é aqui precisamente no mito da caverna, na algoria da caverna de Platão, que está treinado o primeiro aspecto entre aquilo que é a percepção e a realidade. Então podemos fazer aqui duas leituras daquilo que é, por um lado, a realpolitik e, por outro lado, a subrealpolitik. Para quem não conhece a história, dito de uma forma simples, um conjunto de escravos e correntados tinham apenas acesso a sombras, representando aqui as cópias de uma realidade que transcendia a mente humana. E o que é que eu fiz? Que transcendia a mente humana. Um desses escravos soltou-se e alcançou a luz, ou seja, ficou curado da cegueira relativamente à luz, à razão, àquilo que os gregos chamavam de logos. Então ele começou a perceber. E o que é que ele fez? Por uma questão de justiça, ele retornou à caverna para dizer aos escravos: olhem, isso que vocês estão a ver não é verdade. E o que é que os escravos fizeram? Se conhecem bem a história, mataram aquele que tinha chegado à consciência, à iluminação, à luz por via da razão. Sim? Agora imaginemos o cenário seguinte. Imaginemos que esse retornado queria espiar a injustiça de não ser só ele a saber e queria dizer aos outros: há um caminho para a verdade, se ele, por qualquer motivo, pensasse de outra maneira. Pensasse assim: espera, eu vou lá abaixo novamente, eu agora que sou portador de logos da razão, e vou-lhes dizer que realmente aquilo que eu estou a ver é verdade. A percepção que vocês têm, ou seja, a realidade que vocês consideram como realidade, é a mesma realidade. Então, é mesmo isso. Então, ele detectou o quê? Um dos maiores poderes que existe. Manipulando a percepção, controla-se as pessoas. Sim? Então, é uma inversão aqui da caverna platónica. Mas aqui o outro espera: eu não vou ser morto dizendo a estes escravos que estão aprisionados, que só vêm cópias, eu vou-me aproveitar e vou continuar a alimentá-los com cópias, a manipular, a colocar-lhes apenas percepção. Sim? Então, esta é uma visão diferente. E como é que isto se explica? Através de um conceito bastante atual,
e que foi um hit de uma pensadora que não escreveu mais nada de jeito ao longo da sua vida, mas que realmente cunhou este conceito de vício epistémico. O que é um vício epistémico? Quem quiser saber o que é está ali, mas eu vou-vos dizer o que é importante. O vício epistémico é quando nós estamos numa área de geografia de conhecimento, dentro da qual nós desenvolvemos um conjunto de referenciais que nos permitem, digamos, compreender, apropriar-nos intelectualmente da realidade. Okay? A partir daí é que nós fazemos todas as referenciações, todas as leituras. Nós estamos determinados, estamos condicionados, e a partir daí, tudo aquilo que nós vemos é sempre em relação àquilo que julgamos saber. Então, na prática, se vai ao encontro daquilo que é o meu preconceito, que é o pré-referencial, eu vou dizer sim. Se vai contra aquilo que é o meu pré-conhecimento e o meu pré-referencial, eu vou dizer não é assim. Ou então, nem sequer ouço. Deixa de só acabar e depois eu meto as minhas buscas e as minhas buchas. Está bem? Então, isto é uma visão da caverna de Platão invertida que eu vos apresentei. Então, na prática, nós ficamos autistas. Nós perdemos a fecundidade e a abertura, porque dentro da nossa geografia de conhecimento é que nós tentamos que a realidade nos diga que nós temos razão. Se juntarem a isso aquilo que eu disse há pouco, de que o poder da percepção começa a ganhar um impacto profundo na realidade, e não interessa o que é que está na mesa, interessa a aparência do que está na mesa, interessa uma vida totalmente virtual, intangível, não é? Nós vamos perceber realmente do ponto de vista geopolítico em que momento é que nós nos encontramos. Aqui o aspecto fundamental é precisamente esta cactus diminúcio, que significa, ao fim e ao cabo, a ausência de ousadia e o apequenamento, o não aprofundar realmente os argumentos que nos são colocados, fraco ou nulo desenvolvimento do pensamento crítico, aceitar criticamente as crenças como básicas e fundamentalmente aquelas que nos digam: sim senhor, aquilo que tu sabes é mesmo aquilo que é. Ponto final. Não é? Então, o pensamento crítico está a ser completamente atacado, porque o pensamento crítico, ao fim e ao cabo, é aquilo que ainda nos vai separar da máquina. Para além da inteligência emocional, que não tem tempo de desenvolver aqui, é o pensamento crítico que nos vai, ao fim e ao cabo, manter humanos, e é o pensamento crítico, ao fim e ao cabo, o último elo da corrente, sendo que essa corrente é aquilo que nos liga ainda à liberdade e que está a ser perdido. Não é? Então, a isto eu chamo de autismo ao surreal político. Acho que perceberam o que é que eu procurei dizer. Surreal político não é real, porque nós vivemos apenas no campo e no mundo da percepção. Vivemos na percepção que os americanos cuidam de nós, vivemos na percepção de que o Zelensky não sniffa cocaína, não é? Vivemos na percepção de que os israelitas, os sionistas, não fazem o que estão a fazer. Vivemos na percepção que um campo de concentração a ser aberto, curiosamente, no dia 7 de outubro, que é a zona mais vigiada do mundo, tinha lá uma maneira do Hamas sair para lá. Vivemos na percepção de que o Hamas realmente não tem nada a ver com os Estados Unidos, nem com Israel, de repente, é uma entidade terrorista, mas nós vivemos nas percepções. Então eu vou-vos apresentar a realpolitik, não é? Vai também, curiosamente, jogar com aquilo que tu muito bem nos trouxeste, foi bastante importante, e eu vou começar pelo fim. Vou começar por este pequeno fim. Pode clicar aí duas vezes em cima da imagem desse senhor. É só clicar duas vezes em cima da imagem. Atenção. Novo bem enviado. Supostamente isso vídeo. É preciso som. Som não tem. Não tem som? Não tem ligação do sistema de som aqui. Mas tem ligações.
Pela gente agora. Aqui depois vou falar com alguém sobre esta questão, mas não propriamente talvez. Com o Luís Olha só. tratado. Olha só. É só facto, nada de. Nada de percepção, é facto. Facto. A gente sabe que os russos é que explodiram o Nord Stream. Inclusive, pousaram na base ucraniana, numa base polaca da NATO, antes de lá ir. E constroem bases americanas junto das duas fronteiras para os americanos irem. Exatamente. São péssimos. Agora é que começa a ficar interessante. Agora já foi um bloqueio do livro do Claro, Leviatã. gás, não é preciso gás. Vejam o que é que está à frente à faixa de gás. Gás. Das maiores reservas de gás Mais nacional. reserva, exatamente. Que vai permitir que Israel, que é um Estado sem perspectivas de sobrevivência económica, se torne um grande player no nível mundial. Exatamente. Vê faixa de Gaza, vejam o que é. Olha as biquinho, reservas de gás natural. Leviatã. Estão a ver? Claro. Por acaso, Só por acaso, não é? Só por acaso. Estão a ver? Então, a faixa de Gaza tem que desaparecer. Claro. Tem que desaparecer a faixa de Gaza. Pode parar. Acho que já. Lá está a gente. We already get the picture. Está bem? Então, temos aqui esta questão que é simplesmente conhecida, mas que não se ouve na comunicação social ninguém fora. Bem, isto chama-se realpolitik,
não no sentido que isso injuriante do termo, mas é uma questão de facto. Aqui o que acontece é que o Hamas conseguiu pular a cerca numa das zonas mais vigiadas de todos os tempos e conseguiu fazer quase tudo à vontade, atacar bases, não sei o que mais. Okay? Agora, qual é o problema? Vamos para a Ucrânia. Pode ampliar isso. Então, obviamente, Putin estamos a falar de alguém que é especialista em direito, é advogado de profissão, é inteligentíssimo até à quinta casa, nós estamos a viver num tabuleiro de xadrez que chamamos de planeta Terra, não é? Isto é tudo um movimento de peças e nós somos verbos de encher. Somos meros humanos. Pois, eu pensei, mas espera aí, mas o Putin não pode ser assim, tendo em conta que os seus argumentos até pudessem ser genuínos, dando o benefício da dúvida, mas será que, ok, golpe de Maidan 2014, a queda de um regime democraticamente eleito, saber que os Estados Unidos estavam lá com a Vitória e Lula, a dar pãezinhos para que matassem mais de X pessoas, para que aquilo não conseguisse ser o suficiente para a queda legítima do governo, não é? Que já foi agora, saiu uma sentença do Tribunal Ucraniano a dizer que foi golpe legal, também ninguém foi por isso, mas até vamos por aí. Pensem, então o Putin, vamos lá ver. Tu estás a dizer que, ok, tens aqui, nesta zona do Donbass, nesta zona aqui do Donbass, não é? Temos o Luhansk e Donetsk, não estamos a falar de Zaporozhye, não estamos a falar de Kherson, nem nada disso, estamos a falar apenas nesta zona aqui do Luhansk e Donetsk, que é a província do Donbass, que vai até Kramatorsk e Silafiansk. É onde existe, digamos, uma população pró-russa, que se consideram russos, não é? Desenvolvem uma cultura russa, vivem uma identidade russa e que realmente são capazes de votar para fazerem parte da Rússia conforme dizem que aconteceu. Então, o que é que poderia haver aqui que justificasse esta operação militar especial conforme tudo? Sem pensar e fui tentar procurar quem é que estava lá debaixo das terras. Aqui há uns anos vocês ouviram uma deliberação do Conselho Europeu a dizer que nós temos que fazer transição energética. Sim? Largar os combustíveis fósseis, não é? Para ir para energia verde. Sim? Isso implicava o quê? Implicava que os produtores de combustíveis fósseis começassem a apanhar menos. Não, nós recebíamos energia barata da Rússia, não é? Principalmente a Alemanha, ex-industrializada, não é? Tínhamos um nível de vida bastante satisfatório e esta transição energética, digamos, é uma agenda que foi colocada na mesa para, sob o pretexto da questão ambiental, para conseguirmos realmente sermos mais humanos, mais justos, mais etc. E estava, acho que a deliberação estava a dizer que nós tínhamos que deixar de andar de carro de combustível fóssil até 2030. Já mudou para 2030. Já mudou, Sim. Então, o que é que vocês acham que está aqui? Eu vou aqui. 50 mil toneladas de aqui. É coisa. Lítio. Aquela coisa de que as pilhas gostam de queimar. Ou seja, aquilo que permitia realmente à União Europeia fazer a transição dos combustíveis fósseis para a chamada energia verde, está a maior concentração aqui, que permitia a transição energética toda da União Europeia, está concentrada aqui.
Então, quando o Putin gosta muito do Donbass, gosta muito dessa gente toda, são pró-russos, são lá as catiuscas e não sei o que mais, mas tem aqui 50 mil toneladas de razões para ele ter lá ido. Está bem? Então, pensem nisso, não é? E vejam o que é que nos estão a vender para justificar a guerra. Pronto? E é isto.